Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Seja bem-vindo à aula de número 7, o estado intermediário no Antigo Testamento. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para a nossa playlist com todas as aulas para que você possa ver desde o início. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando falamos sobre a escatologia da alma, existe uma pergunta que atravessa séculos e inquieta o coração humano. O que acontece com a pessoa depois da morte e antes da ressurreição final? É nesse intervalo misterioso que se encontra aquilo que nós chamamos de estado intermediário da alma. Não é ainda o destino final dos salvos. Não é ainda o juízo definitivo dos ímpios. E também não é a eternidade prometida como novo céu e nova terra. É um período real, consciente e temporário, onde a alma existe entre a morte física e a ressurreição futura. Embora o Antigo Testamento não revele tudo com a mesma clareza do Novo Testamento, ele oferece fundamentos profundos e consistentes que mostram que o ser humano não deixa de existir quando o corpo morre. Amanhã estaremos estudando este mesmo tema à luz do Novo Testamento. Amém, meus irmãos? A Bíblia, meus irmãos, ela nunca trata a morte como um desaparecimento, como alguns querem ensinar por aí, nem como um apagamento da pessoa. Desde as primeiras páginas, nós percebemos que a morte física, ela não encerra a identidade. O corpo volta ao pó, como Deus declarou em Gênesis capítulo 3, mas a alma, ela continua viva diante de Deus. Por isso, ao longo de todo o Antigo Testamento, surge uma palavra que se torna chave para compreendermos o estado. Esse estado pós-morte, que é Seol. Seol é uma palavra que não significa túmulo físico, nem simplesmente sepultura. Ela aparece mais de 60 vezes na escritura hebraica para descrever o lugar espiritual onde as almas dos mortos se encontravam. O Seol não é um símbolo poético, mas é uma realidade espiritual reconhecida pelos homens de Deus ao longo da história. Ou seja, é uma dimensão espiritual aonde as almas ficavam quando o corpo descia para a sepultura. Um dos textos mais marcantes sobre esta verdade está no Salmo 16, verso 10, onde Davi declara: porque não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmo 16, 10. Observe como ele faz distinção clara entre a alma e o corpo. A alma estaria no Seol, enquanto o corpo ele estaria em corrupção no túmulo. Isso significa que após a morte, a alma e o corpo seguem caminhos diferentes. A existência da alma ela continua enquanto o corpo experimenta a decadência física no túmulo. Davi não acreditava na aniquilação da alma, mas na sua preservação. A morte não encerra a consciência, que isso fique bem claro para nós. Jó também reconhece essa realidade. Em seu profundo lamento, ele declara: como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce ao Seol nunca mais tornará a subir. Jó 7, verso 9. Jó não está dizendo que a alma deixa de existir,
mas que quem desce ao estado dos mortos não retorna à vida terrena. Como os espíritas acreditam, por exemplo, na reencarnação, uma nova oportunidade. Meus irmãos, a consciência ela não é negada. O que se interrompe é a existência física. Essa visão coerente aparece em várias passagens, indicando que os hebreus não viam a morte como o fim do ser. Outro texto poderoso é o Salmo 88, onde o salmista confessa: porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima do Seol. É o Salmo 88, 3. Ele não descreve o Seol como dissolução, mas como aproximação de um estado real. A alma não se desfaz, mas ela se encaminha para um lugar. O Salmo 139, verso 8, Davi declara: se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Salmo 139, 8. Esse texto é extraordinário, porque revela que o Seol não era visto como um lugar fora do alcance de Deus. O salmista afirma que até ali Deus permanece presente. Isso significa que nenhum estado da existência humana está fora do domínio de Deus, está fora do domínio divino. Mesmo onde o homem não chega, Deus reina. Glórias a Deus, meus irmãos. Glórias a Deus por isso. A partir dessas passagens, nós percebemos que o Seol não era simplesmente um depósito de mortos. Ele se dividia em duas realidades distintas. Para os ímpios, o Seol era um lugar de sofrimento. E o Salmo 9, verso 17 declara: os ímpios serão lançados no Seol, e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9, 17. Em Provérbios, capítulo 9, verso 18, lemos: mas ele não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do Seol. Esses textos indicam profundidade, angústia, trevas espirituais. Isaías capítulo 14 apresenta uma das cenas mais impressionantes. O profeta descreve um rei ímpio que morre e, ao descer ao Seol, é reconhecido pelos mortos que já estavam ali. O texto diz: o Seol, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos. Isaías 14, 9. E no verso seguinte, os mortos dizem com ironia: tu também fostes enfraquecido como nós, e fostes semelhantes a nós. Isaías 14, 10. Aqui vemos três verdades extraordinárias: a consciência, a identidade e a comunicação. Mesmo no estado intermediário, a pessoa continua sendo pessoa. Mas para os justos, meus irmãos, o Seol não é um lugar de desespero. Claro, nós vamos ver isso melhor no Novo Testamento, principalmente na história do rico e do Lázaro. Mas estamos no Primeiro Testamento. O Salmo 49, verso 15, afirma com esperança: mas Deus remirá a minha alma do poder do Seol, pois me receberá. Não estava abandonado o justo. Ele não estava abandonado ali. Havia promessa de resgate. Essa esperança aparece de maneira ainda mais clara no Salmo 63, verso 24. Guia-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. O justo não via a morte como derrota, mas como passagem sobre o cuidado de Deus.
Ezequiel 32 oferece outra visão detalhada e impressionante. O profeta descreve nações inteiras reunidas no Seol, reconhecendo umas às outras e vivendo em consciência. Ele diz: ali está Elão e toda a sua multidão ao redor do seu sepulcro, todos eles caídos pela espada, os quais descem incircunciso às profundezas da terra. Ezequiel 32, 24. O texto continua mostrando vergonha, memória, lamento, identidade preservada. Isso destrói a ideia de que a morte seria uma suspensão da existência. O ser humano continua sendo quem ele é. Dentro desta revelação, meus irmãos, existem dois casos únicos que chamam a atenção. Nós não os veremos de forma detalhada agora, veremos posteriormente, que é Enoque e Elias. Em Gênesis capítulo 5, verso 24, está escrito: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, lemos: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um dos outros. E Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis 2, 11. Esses casos, eles não negam o estado intermediário. Claro que não, meus irmãos. Pelo contrário, eles revelam que Deus tem total autoridade sobre o destino do corpo e o destino da alma. Ele separa quando quer, preserva quando deseja. A alma não depende do corpo para existir. Mas o Antigo Testamento deixa claro que o estado intermediário não é permanente. O Salmo 49 que mencionamos afirma que Deus remirá a alma do Seol. E Daniel, capítulo 14, versos 2, declara: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Se a alma deixasse de existir, como diz os aniquilacionistas, não haveria nada para ressuscitar. O estado intermediário é um período de espera, não um destino final. Meus irmãos, quando chegarmos aos ensinos de Jesus, essa verdade vai se tornar ainda mais clara e detalhada. Mas ali em Lucas capítulo 16, Jesus descreve, como eu já citei aqui hoje, o caso de Rico e Lázaro. Enquanto o rico está em tormento no Hades, Lázaro é consolado no seio de Abraão. Ambos estão conscientes, lembram da vida passada, percebem suas condições e se comunicam. Jesus não está criando uma nova doutrina, mas iluminando o que o Antigo Testamento já revela em sombras. Tudo o que os Salmos, Jó, Isaías, Ezequiel indicavam, agora ganha clareza. As regiões, elas são nomeadas e separadas. É uma separação definida que Jesus faz. Nós vamos ver isso amanhã. Assim podemos afirmar com segurança que o Antigo Testamento ensina sim a existência do estado intermediário. A morte não encerra a pessoa. O Seol é o lugar onde as almas aguardavam a ressurreição, com consciência, identidade e memória. Os justos tinham consolo, os ímpios enfrentavam tormentos e essa condição era temporária. A morte nunca foi o fim da alma, mas uma passagem. Que isso fique muito claro para os irmãos. A revelação cresce ao longo das Escrituras e culmina em Cristo, que não apenas revelou a realidade do estado intermediário, mas venceu a própria morte, abrindo o caminho para a vida eterna. Meus irmãos, na próxima aula vamos explorar como o Novo Testamento aprofunda essa verdade e como que a obra de Jesus transformou o destino das almas após a morte. Então, muito obrigado por
ter assistido esta aula. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até a nossa aula de número 8.